Que a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com todos nesse dia. Eu vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Provérbios capítulo 18, no versículo 21, que diz assim: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida está no poder da língua. Um objeto tão pequeno do nosso corpo, que, no entanto, ela pode gerar vida ou pode gerar morte. E aquele que a ama vai comer do fruto daquilo que nós falamos. Nós vamos comer do fruto daquilo que nós falamos. Tudo aquilo que nós falamos gera fruto. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que falamos. Devemos vigiar sobre o que falamos, com quem falamos e a maneira que falamos. Porque conforme a palavra, conforme aquilo que você fala, você pode matar vidas. E você pode até mesmo se matar, se complicar com aquilo que você fala. Você pode acabar se complicando. Tantas pessoas hoje que são processadas na justiça por falar demais, por falar o que não deve, por agir, falar coisas erradas, coisas que não se devem falar, por maltratar as pessoas, por palavras, ferir o sentimento das pessoas por palavras. Quantas pessoas às vezes saem da igreja porque ouve palavras negativas, palavras que destroem, palavras que abalam as pessoas. E creio que cada um de nós tivemos essa má experiência e também já praticamos isso. Muitas vezes falamos o que não devemos. E a nossa palavra fere. No entanto, devemos ser homens e mulheres de Deus, cristãos como cristãos que somos. Devemos reconhecer nossos erros, a nossa falha. Ser humilde e falar: me perdoe por ter te falado essa palavra. Me perdoe por ter agido dessa maneira. Mas nem sempre agimos dessa forma. Às vezes deixamos o orgulho, a soberba falar mais alto, ou status sociais falar mais alto, ou um cargo falar mais alto. Uma hierarquia, um cargo eclesiástico. Eu sou um pastor. Porque lá não tem cargo nenhum dentro da igreja. Então eu posso falar o que quiser, tem que calar a boca, ficar quieto, baixar a cabeça. Não é por aí que a banda toca, não é desse jeito que as coisas funcionam. Se falou algo que não devia ter falado, você tem que ser humilde e falar: você me perdoe por ter agido dessa forma, porque eu não devia ter falado aquilo. Isso não é palavra ou atitude de um cristão, de um servo de Deus. Ser humilde. Porque errar, todos nós falhamos, todos nós erramos. E é natural isso. É natural as pessoas errarem. É natural às vezes você pegar pesado demais. Falar coisas pesadas. É natural um pai, uma mãe falar muitas vezes além daquilo que se deve falar para um filho. Um filho fala além do que se deve para um pai. É natural.
É natural. Mas um tem que reconhecer o erro e pedir perdão, se reconciliar. Muitas vezes nós deixamos o orgulho, a soberba, a arrogância, tudo isso falar mais alto dentro dos nossos corações. Ou um cargo que temos, muitas vezes aquilo nos deixa orgulhosos, soberbos de falarmos aquilo que não devemos, de maltratarmos as pessoas com as palavras. Então devemos tomar muito cuidado com essas atitudes, né? Então devemos tomar cuidado. Porque se tem algo que mata uma pessoa, é a palavra, né? Então isso aí é algo que nós devemos, como servos de Deus, conhecedores da palavra de Deus, devemos tomar muito cuidado. De repente a pessoa se afasta da igreja, sai da igreja, sai dos caminhos do Senhor e volta para o mundo. Por causa de palavras, por causa de ofensas, por causa de xingamentos. E pior, orgulho. A pessoa fala, não se arrepende, não pede perdão, continua falando, maltratando. E muitas vezes até hoje, até bloqueia das redes sociais. Isso é uma coisa muito melindrosa, né? Nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com a palavra que nós falamos. Tomar muito cuidado, né? Principalmente, vou dar um recado aqui, para quem é obreiro na casa do Senhor. Para quem tem uma função na igreja. Então você tem uma função, você é um obreiro dentro da casa de Deus. Você é um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário, um pastor, um ancião, um padre, um ministro da Eucaristia, ou um ministro de outras coisas. Você exerce uma liderança na igreja que você pertence. E às vezes você fala coisas que não se devem. Você maltrata as pessoas com suas palavras. Você humilha as pessoas com suas palavras. Você desfaz das pessoas com suas palavras. E isso gera morte para aquela pessoa. Morte espiritual. E você, e essas palavras geram frutos. E você vai colher esses frutos. Então tome muito cuidado. A maneira que você fala com seus liderados. Seja líder dentro da igreja, ou líder eclesiástico, ou líder fora da igreja. Você é um líder dentro da sua empresa, em outros lugares. Toma cuidado. E você que não é líder, você que é um liderado também, tome cuidado com aquilo que você fala. Principalmente pelas costas. Tome cuidado com aquilo que você fala do seu chefe pelas costas. Tome cuidado daquilo que você fala dos seus colegas pelas costas. Tome muito cuidado com aquilo que você fala das pessoas pelas costas. É pior ainda que falar pela frente. Tome muito cuidado com aquilo que você fala. Tome muito cuidado que você vai levantar uma calúnia de alguém. Tome muito cuidado que você vai difamar alguém.
Tome cuidado que você vai falar mal de uma pessoa, inventar coisas. Falar coisas que a pessoa não falou. Falar aquilo que a pessoa não é. Inventar história para derrubar a pessoa. Para jogar a pessoa na lona. Inventar calúnias, falar coisas que a pessoa não é. Qual o objetivo disso? Muitas vezes a pessoa fala sem objetivo, sem nada. Só para destruir a pessoa, só para pisar em cima da pessoa, só para humilhar a pessoa, só para deixar a pessoa na lona. E muitas vezes a própria pessoa que fala, ela toma o gosto do próprio veneno da língua. Acaba colhendo aquele fruto. E a vida da pessoa não vai para frente. Tudo que a pessoa faz não prospera, tudo que a pessoa faz acaba dando errado. E aí a pessoa chora, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo comigo? Muitas vezes esquece daquilo que a pessoa vive falando, só vive fazendo mexerico, fofoca, intriga. Então tome muito cuidado com suas palavras. Tome muito cuidado, use a palavra, use a língua para gerar vida, para abençoar a vida das pessoas, para falar bem das pessoas, para elogiar as pessoas. E quando for precisar exortar, ore a Deus para que Deus venha te dar sabedoria e você possa exortar a pessoa com amor, com jeito. Conforme o jeito que você fala, você pode ferir uma pessoa ou não. Muitas vezes você exorta uma pessoa, ao invés de ferir a pessoa, você acaba conquistando o coração dela. Que a Bíblia fala, repreenda o sábio e ficará mais sábio ainda. Se você é uma pessoa sábia, você vai falar com sabedoria. Mas chega numa pessoa e fala com estupidez, com ignorância, pisando, humilhando as pessoas. E a pessoa fica ruim e retruca que você. Ah, eu achei que a pessoa era sábia. Como fizeram isso comigo, um pastor? Eu não tenho vergonha de falar, não. Não tenho. Que ele fez isso comigo, foi covarde. Usou o cargo de pastor e foi covarde. Eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho. Eu dou minha cara a tapa. Fez isso comigo. Pessoa que não teve educação, não sabe falar com as pessoas direito. Quer dizer, não sabe falar com o pobre direito. Porque a pessoa rica ele tratava diferente. A pessoa da igreja, mesmo da igreja que era do dinheiro, ele tratava com carinho, com amor. Exortava diferente. Porque o dízimo da pessoa era gordo. Infelizmente isso aí aconteceu. Quase me desviei por causa disso. Passou-se os anos. Eu tive uma dúvida, fui perguntar para outro pastor sobre essa dúvida. Ele falou, tô de férias, eu quero dormir. Perguntei para ele no WhatsApp, falou, tudo bem, tome, responde depois. Estou em dúvida. Qualquer pergunta, se você está de férias, tudo bem. Mas estou em dúvida. Eu estou em dúvida sobre isso aí. Ele olhou para mim, ele sabe o que ele respondeu? Vai pesquisar no Google, pede para Deus te revelar a resposta. Escreveu kkkk. Isso é maneira do pastor falar com as pessoas? Agora eu vou falar. Se fosse o pastor presidente da igreja, do ministério que ele pertence, ele ia dizer isso? Se fosse o líder ali do presbitério, ou do campo eclesiástico, a igreja que ele pertence chama presbitério. Não vou citar o nome da igreja, nem o nome dele. Ele ia responder isso? Ou se fosse uma pessoa rica, um membro da igreja rico, ele ia responder dessa forma? Nós éramos amigos, mas eu não sou membro da igreja dele. Igual se eu fosse membro da igreja dele. Um cara rico, abençoado. Todo mês desse uma oferta gorda para ele. Fosse um cara que todo mês mandasse uma oferta gorda para ele. Ele ia me responder dessa forma?
que vai colher o fruto disso aí. Também foi covarde. E engraçado, esses dois têm bacharel de teologia na mesma instituição. E eu vou ser sincero, eu até pensava um dia fazer um bacharel em teologia, orava a Deus, mas nunca tive condições financeiras. Mesmo trabalhando, não consegui fazer. Hoje, eu posso ter condições financeiras de fazer um bacharel, eu não vou fazer. Hoje pode me dar uma bolsa de bacharel em teologia. Eu vou orar, vou consultar a Deus, pedir revelação de Deus, se eu devo fazer ou não. Hoje eu não pretendo fazer bacharel em teologia. Eu tenho curso básico, médio. Meu sonho era fazer um bacharel em teologia. Mas por causa dessas palavras, já me fizeram desistir do curso de teologia. Eu não quero, não pretendo. Pode ser que um dia eu mude de ideia e faça. Mas por enquanto eu não pretendo. Por causa dessas palavras. Então devemos tomar cuidado com aquilo que falamos. Agora fale com amor, com jeito. Ô meu irmão, você tomou uma atitude, não é por aí. Não é desse jeito, não é dessa forma. Tenta agir desse jeito, tenta agir dessa forma. Tenta fazer isso. Fale com jeito. Fale com amor. E a pessoa não vai achar, pelo contrário, a pessoa... É verdade, irmão, realmente eu estou errado. Realmente eu estou agindo de uma maneira errada, eu vou mudar. Tudo que se deve falar, fale com jeito. Fale com jeito, com educação. Ó, você fez tal coisa, assim, mas não é desse jeito que funciona. Fale com educação, a pessoa vai te ouvir e vai mudar. Olha, realmente eu estou errando nessa parte. Eu não devia ter agido dessa forma. É. Então, muitas vezes as nossas palavras, ao invés de gerar vida, gera morte. E o pior, como eu citei, o pior é o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência, que não deixa a pessoa se arrepender e pedir perdão. Vou lá. Eu citei esses dois pastores, teve um, esse último que eu citei, ele sempre falou demais mesmo, sempre foi grosso nas suas palavras, estúpido. Mas antes dele entrar no seminário e ser pastor, ele era ser humano. Ele reconheceu o erro dele e no outro dia chegar e pedir perdão. Ô fulano, me perdoe por ter agido dessa forma. Muitas vezes ele me feriu, várias vezes. Mas no outro dia ele era homem e cristão. E chegar e pedir perdão. Hoje, depois que virou pastor, depois que fez um seminário de teologia, fez o bacharel em teologia, fez seminário, ele não faz isso. Pelo contrário. Você vai falar com ele vem com mais arrogância, ele vem te ofendendo mais ainda. Ele vem pisando mais ainda. É triste falar isso, mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade que acontece em todos os lugares. Se for só comigo, glória a Deus, aleluia, mas isso acontece. Antes dele ter um cargo na igreja, antes de ser um pastor, ele era um simples membro. Ele falava às vezes, mas ele chegou, meu irmão, me perdoe por ter falado isso, me dá um abraço. E confesso que ele me conquistou desse jeito. Conquistou minha amizade sendo desse jeito. Opa, gostei dele. Ó, ele faz as coisas, fala que não deve, mas no outro dia ele é humilde. Hoje ele não é mais. Pelo menos comigo ele não é mais. Ele pode ser lá com as ovelhas dele. Espero que seja. Ele pode ser lá com as ovelhas dele. Ele pode ser lá com os líderes dele.
Mas comigo ele não é mais. Até me bloqueou das redes sociais, do WhatsApp. Até me bloqueou, né? Mas ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Né? Eu oro para que Deus venha abençoar a vida dele. Eu oro para que Deus venha abençoar o ministério dele. Quero profetizar na vida dele bênção, vitória, tanto na vida desses dois pastores. Quero profetizar bênção, vitória. Eu desejo sucesso, paz, prosperidade na vida dele, no ministério, na família. São homens de Deus, são ungidos de Deus. Sobre isso não tem que questionar, mesmo terem feito isso comigo. Eu desejo que eles sejam abençoados por Deus. Eu desejo o melhor para eles. E se for para mim falar alguma coisa deles, eu quero falar coisas boas para eles. Eu quero profetizar bênção, milagres, maravilhas, prodígios. Eu desejo o melhor para eles. Eu desejo o bem para eles. A única coisa que eu queria que eles fizessem, até agora não fizeram, é que eles fossem humildes. De chegar em mim e pedir perdão. De chegar em mim e falar: Baltazar, me perdoe por ter agido com você dessa forma. Eles deviam ser mais humildes. Os dois. Mas como eu sou pobre, eu não tenho onde cair morto. Né? Infelizmente tem isso aí. Mas que, independente do que eles fizeram ou não, eu oro para que Deus possa abençoar o ministério deles. Eles venham ganhar muitas almas para Jesus. O ministério deles venha ser um ministério próspero. Eles venham prosperar no ministério. Que Deus possa fazer uma grande obra na vida deles. É isso que é o desejo deles. Né? Mas eu só citei o nome desses dois porque tem vários que são desse jeito. E às vezes agimos dessa forma também. Eu às vezes acabo agindo. Natural. Né? Mas também devemos, da mesma forma que ferimos, devemos levar o bálsamo também. A nossa língua também vai proferir palavras de bálsamo, palavras de cura. E uma forma de proferirmos palavras de cura, a nossa língua seja um bálsamo, é ser humilde de chegar na pessoa: meu irmão, minha irmã, me perdoe por ter falado desse jeito contigo. Me perdoe por ter falado dessa forma contigo. Tentar conversar numa boa com a pessoa. Aí sim, você está gerando vida com a sua língua. Você exortou com amor. Você falou pesado, não exortou com amor, falou áspero, bruto. Mas no outro dia você foi humilde, crente, cristão, servo de Deus. De chegar na pessoa, abrir a boca e falar: ó, me perdoe por ter feito dessa forma. Me perdoe por ter agido dessa forma. Não deveria ter agido assim com você. Ser humilde, de reconhecer o erro e falar isso. E quando você é humilde de reconhecer seu erro e de ir lá e pedir perdão para a pessoa, a sua língua está gerando vida. A sua língua está gerando vida. A decisão está nas tuas mãos. A língua é tua. Você faz da tua língua aquilo que você quiser. Você pode gerar morte ou vida. A decisão é você que decide. Você vai decidir por você mesmo. Eu decido por mim mesmo. Você decide por si mesmo. Não tem como eu decidir por você. Não tem como você decidir por mim.
Que Deus te abençoe através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.